Olá, pessoal. Vou resolver aqui duas questõezinhas para ajudar na hora da prova, tá? Preste bastante atenção. Essa primeira questão foi da nossa prova, é uma questão adaptada do Enem, é simplesmente interpretação de gráfico, não tem muito cálculo aqui não. Depois a gente vai ver uma mais teórica. Primeira questão fala assim: o gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Toda vez que a gente tiver um gráfico, a gente tem que olhar aqui, ó, tempo, então ele está falando horas, né? Olha lá, ó, tempo em horas e o valor da ação. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse ponto aqui, o que esse ponto significa? Que às 10 horas a ação custava R$ 150. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, o que significa? Ó, que às 14 horas a ação custava R$ 330. E assim por diante. Então, sempre a gente fica de olho nisso. Aí ele continua. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Complete a tabela com o capital final adquirido na compra e na venda das ações. Aqui, gente, é simplesmente consultar o gráfico. Então, o que está aparecendo com a primeira pessoa? Ó, ela comprou às 10 horas. Às 10 horas custava R$ 150. E ela vendeu às 15 horas, R$ 460. Ou seja, ela fez um ótimo negócio. Ela, 10 horas da manhã, ela foi lá e comprou. Estava R$ 150. Ela gastou 150, investiu 150. Porém, 3 horas ela vendeu e estava R$ 460. Então, quanto que ela lucrou ali? Ó, o 460 menos os 150. Então, o capital adquirido dessa pessoa, R$ 310. Essa é a ideia, tá? E isso a gente vai fazer para todos, ó. Às 10 horas ela comprou por 150, às 17 horas ela vendeu por 200. 200, ó, o 17 tá indo lá no 200. Não foi tão bom, mas ele ainda lucrou. Se ele comprou por 150 e vendeu por 200, ele ainda tá com R$ 50 ali sobrando de lucro. Deixa eu colocar o R aqui. Às 13 horas, o que aconteceu às 13 horas? Ó, 13 horas custava R$ 380. Às 15 horas custava R$ 460. Ou seja, ela ainda está lucrando, comprou por 380 e vendeu por 460. Então, ela ainda lucrou ali, ela ganhou de bobeira R$ 80. 15 horas, R$ 460, comprou no horário mais caro e vendeu às 16. Vendeu às 16 pelo mais barato. Essa pessoa que ela teve prejuízo, porque ela comprou uma ação por 460, mas vendeu por 100. Ela perdeu 360. Então, eu vou colocar o menos aqui para representar que ela teve um prejuízo. E, por fim, a venda. Ela comprou 16 horas, o horário mais baratinho que teve, e vendeu às 17 por 200. Ou seja, ela teve um lucrozinho ali de R$ 100. A questão é bem tranquila. O enunciado é do Enem. Eu mudei a pergunta só para ver vocês fazendo essas continhas aí, mas é uma questão bem tranquila. Na questão do Enem, ele falava assim, quem que teve o maior lucro aí? Que seria o fornecedor 1, o investidor 1, tá? Mas era só para a gente contextualizar. Então, essa primeira questão, gente, é de análise de gráfico. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para isso, né? A gente tem que fazer conta com coisas conhecidas, reta, parábola, a exponencial. Fora isso, a exponencial, fora isso, esses gráficos assim, não tem como a gente determinar a fórmula com poucas informações. Eles não vão pedir isso. Quando eles dão esses gráficos malucos, a nossa ideia, a nossa interpretação aqui tem que ser: todas as informações estão ali no gráfico. Eu não preciso calcular a fórmula, eu não preciso saber de nada. Eu tenho que entender o que esse gráfico está falando para mim. Como que eu entendo?
olhando o que significa cada um dos eixos ali, o tempo e o valor da ação nesse caso. Nossa segunda questão, não coloquei na prova, tá? Mas é uma ótima questão para treinar, como vocês têm prova amanhã aí, ó, uma excelente questão. Ele fala assim, ó, o gráfico a seguir representa uma função f cujo domínio é AB com A e B pertencente aos reais. Então, olha o que ele tem, ó. Isso aqui é um gráfico, novamente, são várias retas, um trecho, outro trecho, outro trecho, outro trecho. Vários segmentos de reta, melhor dizendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Não é para achar fórmula, não é para ficar tentando colocar, não é para ficar tentando achar de onde vem isso. É para a gente interpretar o gráfico. Vamos lá com as definições de função. Toda vez que eu estiver falando de domínio de uma função, o domínio é o eixo x. Então, ó, o domínio está aqui. E toda vez que eu estiver falando de imagem da função, a imagem é o eixo y. O que significa isso? Ó, o domínio, essa minha função, começou no menos 7, no eixo x, e terminou no 31 sobre 2. Ah, professora, mas é fração. Fração também é número. Sem preconceitos aqui. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Aqui observa que é uma bolinha colorida, uma bolinha preenchida. A gente fala que é uma bolinha fechada. Toda vez que for bolinha fechada, eu vou usar o colchete para representar. Observa que aqui em cima, ó, é uma bolinha aberta, tá? Toda vez que for uma bolinha aberta, eu vou usar um colchete ao contrário para representar. Bolinha aberta, bolinha fechada. A bolinha fechada significa que é para incluir o número. É como se fosse assim, ó, coloca o menos 7 na conta. A bolinha aberta não. A bolinha aberta significa que chega perto do 31 meios, mas não é para usar o 31 meios. Chega bem pertinho, mas ele mesmo não. Tá? Então, essa vai ser a nossa primeira ideia. A imagem é em relação ao eixo Y. Então, qual que é o ponto mais baixo da imagem? Ó, menos 11. E qual que é o mais alto? O 7. Observa que a gente cai no mesmo problema, ó, bolinha fechada e bolinha aberta. Tá? Então, na letra A, ele pergunta quem é A e B. Olha quem é A e B, é o domínio. Então, este aqui é o A e este aqui é o B. Então, ó, o A é igual a menos 7 e o B é igual a 31 sobre 2. Ah, Leonora, todas as questões que eu vi só tinha o domínio escrito dessa forma. Por que ele quis chamar de A e B? Porque ele quis. Ah, é só a gente fazer a interpretação. O que ele está chamando de A e B? O domínio. Então, eu fui e achei o domínio normalmente, como a gente sempre faz. Ah, ele quis chamar de A e B? Então tá. Então, esse é o A e esse é o B. Zero problemas aqui. Tá? Na letra B, ele pergunta o conjunto imagem, que a gente já calculou aqui, ó. Vai do menos 11, aí é bom sempre representar, tá, gente? Ó, a imagem vai do menos 11 até o 7. Professor, e se errar o sinal? Se errar o sinal, perde ponto, tá? Se for uma provinha aberta, se erra esses símbolos aqui, o colchete, tá errado a questão. Existe o símbolo correto para cada representação. Então, nesse caso aí, isso é importante, tá? Na letra C, ele pediu para calcular, ó, o F de 2, o F de 10 e o F de menos 2. Quem que é o F de 2? Ó, é quando o x é 2, o 2 vai estar por aqui. Onde que o desenho está indo? Lá no 5. Então, significa que o F de 2 é 5. Tá? Quando o x é 10, onde que ele está indo? Ó, no menos 6. O desenho, para eu chegar no 10, ó, o desenho encontra com o menos 6. Então, o F de 10 é menos 6. E quando o x for menos 2, o x sendo menos 2, ó, não encontra com nada. Concorda que ele nem subiu e nem desceu? Ficou ali no mesmo lugar? Quando isso acontece, ele está em cima do eixo, é porque é zero. Bom? Os intervalos em que a função é crescente. Isso é chatinho, não é difícil, mas é chato. O que significa crescente? Ó, essa parte ela é crescente e essa parte também. Por que ela é crescente? Ó, olha o sentido da setinha. Quanto mais à direita eu for, mais está subindo ali. Tá? Então, essa é a ideia do crescente.
Qual que é? Deixa eu até voltar para o meu laranjinha aqui para vocês pegarem a ideia. Quando ele fala assim, os intervalos em que ela é crescente, a gente sempre relaciona em relação ao eixo X. Como assim, Eleonora? Ó, aqui, onde que ela é crescente? Nesse intervalo. O X dela é isso aqui, ó. Nesse pedaço. Nesse pedaço aqui, ó, o X dela começa no 10 e termina no 31/2. Então, é isso que a gente vai representar lá, ó. Em que intervalos ela é crescente? A gente olha o X, então eu vou colocar o X aqui. Entre -7 e 0, ó, começou no -7, terminou no 0. Ou, não é nenhum ou, e que ela não é um ou outro, é nos dois, tá? Então, o que a gente vai ter, ó? O X entre 10 e 31/2. Ela é crescente em duas partes, então a gente coloca as duas partes. Ah, deixa eu sair daqui para você ver. Não sai. Não vai ter como não. Deixa eu abaixar aqui. Melhor. Deixa eu puxar pra cá. Não tô conseguindo tirar. Por fim, aqui ela já falou os intervalos que ela é crescente. Eu vou colocar uma outra aqui, que eu deveria ter colocado e esqueci. As raízes. Quem são as raízes da minha função? Grava isso, pelo amor de Deus. Raiz é sempre onde ela esbarra no eixo X. Quem que é minha função? É o verdinho. Quantas vezes o verdinho passa no eixo X? Ó, 1, 2, 3. Ele passou no eixo X 3 vezes. Então, tem 3 raízes. É isso que significa. Quem são as nossas raízes no caso? Ó, -2, 6 e 12. Com isso, a gente termina essa revisãozinha rápida aqui. Pessoal, estudem, refaçam os exercícios, grave essa ideia de imagem, domínio, que é isso que vai cair na nossa prova. Bom, beijinho, até mais.